Graça e paz, meus irmãos, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito, 365 dias na palavra. Hoje é o 5º dia, olha só, grandes coisas Deus já fez. Todos os dias temos um encontro aqui para a leitura da palavra e durante um ano nós teremos lido toda a Bíblia para a honra e glória do Senhor, grandes coisas Ele fará. Se você chegou nesse vídeo, se Deus fez chegar até você esse vídeo, você pode entrar na nossa playlist e começar o seu propósito. Faça o propósito da leitura da palavra do Senhor, palavra que nos alimenta, palavra que nos ensina um caminho para a salvação eterna. Amém? Aquilo que são os desígnios de Deus para nós. Hoje continuaremos a nossa leitura em Gênesis capítulos 9 e 10 e também Romanos capítulo 5, Provérbios capítulo 5. Antes de iniciarmos a nossa leitura, vamos orar ao Senhor, agradecendo a oportunidade e apresentando o nosso propósito. Amém? Senhor, meu Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra. Pai, quero em primeiro lugar ao Senhor pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor, nós somos falhos, pecadores, mas eu sei, Pai, que a Tua misericórdia se renova a cada manhã em nossas vidas, por isso eu te louvo. Pai, ó Deus, abençoa o nosso propósito, caminha conosco, o Espírito Santo, abre nossos corações, nossa alma, nosso Espírito, nos ensina, fala conosco, ó Deus. Deus nos direciona, ó Espírito Santo, abre nossos corações para a leitura e entendimento da Tua palavra. Ó Senhor, te louvo, te agradeço. Amém. Vamos lá para a nossa leitura, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 9. Lembrando, hoje vou seguir com a versão NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, amém? Então vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 9. Deus faz uma aliança com Noé, diz assim: Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo o seguinte: tenham muitos filhos e que os seus descendentes se espalhem por toda a terra. Todos os animais selvagens, todas as aves, todos os animais que se arrastam pelo chão e todos os peixes terão medo e pavor de vocês. Todos eles serão dominados por vocês. Vocês podem comer os animais e também as verduras. Eu os dou para vocês como alimento. Mas uma coisa que vocês não devem comer é a carne com sangue, pois no sangue está a vida. Eu acertarei as contas com cada ser humano e com cada animal que matar alguém. O ser humano foi criado parecido com Deus, e por isso, quem matar uma pessoa será morto por outra. Tenham muitos filhos, e que os descendentes de vocês se espalhem por toda a terra. Deus também disse a Noé e aos seus filhos: agora vou fazer a minha aliança com vocês, e com os seus descendentes, e com todos os animais que saíram da barca, e que estão com vocês, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, sim, todos os animais do mundo. Eu faço a seguinte aliança com vocês. Prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio, e nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. Como sinal desta aliança que estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais, vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Quando eu cobrir de nuvens o céu e aparecer o arco-íris, então eu lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os animais. E assim não haverá outro dilúvio para destruir todos os seres vivos. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e lembrarei da aliança que fiz para sempre com todos os seres vivos que há no mundo. O arco-íris é o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra. Os filhos de Noé, que saíram da barca com ele, foram Sem, Cã e Jafé. Cã foi o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e os descendentes deles se espalharam pelo mundo inteiro. Noé era agricultor. Ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uvas. Um dia, Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado e se deitou nu dentro da sua barraca. Cã, o pai de Canaã, viu que o seu pai estava nu e saiu para contar aos seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé pegaram a capa, puseram sobre seus próprios ombros, foram andando de costas e com a capa cobriram seu pai que estava nu. E a fim de não verem o pai nu, eles fizeram isso olhando para o lado. Quando Noé acordou depois da bebedeira, soube do que Cã, o filho mais moço, havia feito. Aí Noé disse o seguinte: maldito seja Canaã, ele será escravo dos seus irmãos, um escravo miserável. E Noé disse mais: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e que Canaã seja um escravo.
Deus faça com que Jafé tenha domínio sobre muitas terras, e que os seus descendentes morem nos acampamentos de Sem, e que Canaã seja escravo de Jafé. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos e morreu quando tinha 950 anos de idade. Agora, Gênesis capítulo 10. São estes os descendentes de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. Aos 3 nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os descendentes de Javã foram os povos de Elisá, Espanha, Chipre e Rhodes. Esses foram os descendentes de Jafé. Eles moram no litoral e nas ilhas, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. Os filhos de Cã foram Cuxi, Egito, Líbia e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabtá, Ramá e Sabteca. Os filhos de Ramá foram Sabá e Dedã. Cuxi foi pai de Nimrode, o primeiro grande conquistador do mundo. Com a ajuda de Deus, o Senhor, ele se tornou um caçador famoso, e é por isso que se diz, seja igual a Nimrode, que com a ajuda do Senhor foi um grande caçador. No começo, faziam parte do seu reino as cidades de Babilônia, Ereque e Acade, todas as 3 em Siná. Daquela região, Nimrode foi para a Síria e ali construiu as cidades de Nínive, Reobote e Calá e Recém, que fica entre Nínive e a grande cidade de Calá. Os descendentes de Egito foram os povos da Lídia, Anã, Liabe, Naftu, Patros, Caslo e de Creta, de quem os filisteus descendem. Canaã foi pai de 2 filhos, Sidom, o mais velho, e Et. De Canaã também descendem os Jebuseus, os Amorreus, os Gigazeus, os Eveus, os Arquitas, os Sineus, os Arvaditas, os Emareus e os Emateus. O território dos cananeus se estendeu para o sul desde Sidom até Girar, perto de Gaza, e para o leste foi até Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, perto de Lasa. Estes foram os descendentes de Cã, cada povo e cada família da sua própria terra com a sua própria língua. Sem, o irmão mais velho de Jafé, foi o pai de todos os hebreus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arpaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã foram Uz, Ul, Geter e Mais. Arpaxade foi o pai de Selá, e Selá foi o pai de Eber. Eber foi pai de 2 filhos. Um se chamava Peleg, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos. O seu irmão se chamava Joctã. Joctã foi pai de Almodá, Selefe, Azarmavé, Gerá, Adonirão, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. Eles viveram nas terras que vão desde a região de Mesa até Cefar, na região montanhosa do leste. Estes foram os descendentes de Sem, cada povo e cada família na sua própria terra com a sua própria língua. São essas as famílias dos filhos de Noé, nação por nação, de acordo com as várias linhas de descendentes. Depois do dilúvio, todas as nações da terra descenderam de Noé. Amém. Irmãos, vamos dar continuidade com Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 começa assim: aceitos por Deus. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedecesse às leis.
Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Glória a Deus. Continuando, Adão e Cristo, versículo 12. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas, desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir, mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior, e ele dá a salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem. Porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoou os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebe como presente a sua imensa gratidão reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus, coisa mais linda. Romanos, capítulo 5, é lindo. Vamos finalizar Provérbios, capítulo 5. Abra aí sua Bíblia em Provérbios, capítulo 5, para finalizarmos a leitura do dia de hoje. Quinto dia, para a honra e glória do Senhor. Já encontrou aí Provérbios 5? Começa assim: Filho, preste atenção no que eu digo com a minha sabedoria e compreensão. Então você saberá como se comportar e as suas palavras mostrarão que você tem conhecimento das coisas. Os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como mel e os seus beijos tão suaves como azeite. Porém, quando tudo termina, o que resta é amargura e sofrimento. Ela está descendo para o mundo dos mortos. A estrada em que ela anda é o caminho da morte. Essa mulher não anda na estrada da vida. Ela caminha sem rumo, mas não sabe disso. Agora escute, meu filho, e não esqueça o que eu estou dizendo. Afaste-se desse tipo de mulher. Não chegue nem perto da porta da sua casa, senão outros passarão a ter o bom nome que você tinha antes, e você morrerá ainda moço, nas mãos de homens cruéis. Sim, pessoas estranhas tomarão toda a sua riqueza, e o que você ganhou com o seu trabalho acabará nas mãos dos outros. Você ficará gemendo no seu leito de morte enquanto todo o seu corpo vai sendo destruído pouco a pouco. Então você dirá: como eu tinha raiva de conselhos! Nunca aceitei conselhos de ninguém, não ouvi os meus mestres, nem dei atenção a eles, e quase caí na desgraça diante de todos. Seja fiel à sua mulher e dê o seu amor somente a ela. Os filhos que você tiver com outras mulheres não lhe farão
nenhum bem. Os filhos devem crescer para ajudar você e não para ajudar os outros. Portanto, alegre-se com a sua mulher, seja feliz com a moça com quem você casou, amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem. Glória a Deus. Que ela cerque você com o seu amor e que os seus encantos sempre o façam feliz. Filho, por que dá o seu amor a uma mulher imoral? Por que preferir os encantos da mulher de outro homem? Deus sabe por onde você anda e vê tudo que você faz. As injustiças que um homem mal comete são uma armadilha. Ele é apanhado na rede do seu próprio pecado. Morre porque não se controla. A sua grande loucura o levará à cova. Glória a Deus. Leitura maravilhosa também, Provérbios. Vamos orar ao Senhor? Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça e olhe assim: Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, pelas tuas palavras. Ó Senhor, abre os nossos corações sempre, ó Deus, para receber com alegria, Senhor, a tua repreensão, para receber teus ensinamentos, ó Pai, para receber tuas bênçãos, teus conselhos, ó Senhor, tu és maravilhoso, infinita é tua sabedoria, infinita a tua bondade, ó Deus, te damos graças, ó Pai. Te agradeço, Senhor, por mais um dia no teu propósito, Senhor. Continua nos dando força e obediência para que estarmos amanhã firmes e sedentos na leitura da tua palavra. Amém. Glória a Deus. Mais um dia concluído com sucesso, já sabe. Se inscreva aqui no canal. Se você não está inscrito, corra aqui embaixo, ó, subscreva. Não paga nada, é de graça, tá? Amanhã estaremos aqui novamente com a leitura da palavra do Senhor. Aproveite para convidar um amigo também. Ó, tá tendo um propósito maravilhoso do Senhor para a leitura da palavra de Deus. Vamos participar, convide, tá bem? E Deus fará grandes coisas. Amém, irmãos? Deus abençoe, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.